Capítulo número 6. Nunca mais faça dieta. Mente sã em um corpo são. É uma descrição curta, mas completa, de uma condição feliz neste mundo. Aquele que tem ambos tem muito pouco mais a desejar, e aquele que deseja ambos será um pouco melhor em tudo. John A. Locke. A palavra dieta em inglês é diet. Aliás, diet é uma palavra muito conhecida no mundo todo. Diet significa que contém menos açúcar, e light, outra palavra comum nos dias de hoje, significa menos gordura. Mas se pararmos para analisar a palavra dieta ou diet e tirarmos as letras TA da palavra dieta e T da palavra diet, o que sobra é a palavra die, que em inglês significa morte. É exatamente isso que acontece com o seu metabolismo quando você entra e sai de uma dieta para outra. Como um ioiô, seu metabolismo fica subindo e descendo, dentro de um círculo vicioso sem fim que acompanha todas as dietas da moda. Mas cada vez que você sai dos trilhos e pula de uma dieta para outra, sempre é mais difícil voltar. John Gabriel diz o seguinte sobre isso: fazer dieta, ou seja, privar-se radicalmente de determinados alimentos, produz o efeito totalmente ao contrário do que se espera. Na verdade, isso liga os botões de engordar. O estresse de se forçar a comer menos e se privar dos alimentos que você tem vontade de comer todos os dias provoca mudanças hormonais e químicas no seu corpo. Essas mudanças avisam o cérebro: opa, está na hora de ligar o botão de engordar. A mensagem que o cérebro recebe é assim: não há comida suficiente, é melhor transformar a maior quantidade possível de calorias em gordura, porque não sabemos quando será a próxima refeição. Por outro lado, é pouco provável que alguém aconselhe uma pessoa que esteja lutando contra o excesso de peso a comer mais. Mas se você já fez algum tipo de dieta de fome para tentar emagrecer, é exatamente isso que você precisa aprender a fazer: comer mais vezes ao dia em porções menores. Pode ver, toda dieta segue o mesmo caminho. Algumas até mostram algum resultado por certo tempo. Pode até emagrecer rapidamente no início, mas a velocidade da perda de peso começa a diminuir e mais cedo ou mais tarde você para de emagrecer. É por isso que restringir alimentos não é um bom caminho. Do ponto de vista do seu corpo, essa situação indica que você está encalhado no estado de fome constante. Seu apetite aumenta e você precisa de muito mais comida para se sentir saciado. Eu gosto de dar esse exemplo. Você começa uma dieta destas, de restrição de alimentos, e passa uns 3 dias e você resiste. Passa mais 2 dias, o pessoal do escritório ou a sua vizinha oferece um pedaço de bolo, daqueles bem fofinhos, e você resiste. Chega no final de semana, você é convidado para uma festa de aniversário, e cada bandeja que passa você diz: não, obrigado. E o seu cônjuge, ou aquele amigo ou parente que sabe que você resolveu fazer mais uma dieta, começa com aquele papo: pega pelo menos um docinho, pega pelo menos um docinho para não ficar chato. E fica insistindo, pega um. Mas você resiste. Depois de 7 dias, as suas papilas gustativas perdem o paladar e você começa a ter a vontade e até sonha com doces e alimentos gordurosos. E um dia, você passa em frente daquela padaria favorita e, como um leão, ataca aquele sonho delicioso, aquele doce predileto, e em minutos você devora vários exemplares da indústria do pó branco. Conclusão? Você se sente muito bem por algum tempo, mas depois de algumas horas bate o arrependimento, a frustração e, mais uma vez, mais uma dieta foi por água abaixo. Hoje, muitos especialistas chegaram à conclusão de que as dietas podem, na verdade, engordar. Estudos mostram que adolescentes que fazem dieta têm estatisticamente 3 vezes mais probabilidade de engordar em um período de 5 anos. Tenho certeza que você, ou alguém que você conhece, está nesse sobe e desce, nesse emagrece e engorda, nesse fica feliz e fica triste, de perder e ganhar peso, como resultado de uma série de tentativas fracassadas. Você entende agora porque eu fiquei tão entusiasmado com a oportunidade de escrever esse videobook e mostrar para as pessoas como eu perdi peso e nunca mais engordei? E sendo assim, qual seria a solução então? Simples: emagreça sem dieta. É verdade. Em outras palavras, pare de comer alimentos da indústria do pó branco e comece a comer alimentos de verdade. Alimentos de verdade são tudo aquilo que aprendemos a comer antes de começarmos a modificar, ou melhor, alterar os alimentos, processando e empacotando-os para durarem cada vez mais.
Se você está disposto a perder peso e assumir o controle de uma vez por todas, você precisa aprender a desligar o botão de engordar, que é ligado pelos alimentos da indústria do pó branco, e ligar o botão de emagrecer, que é ligado quando você aprende mais sobre alimentos. Você precisa aprender sobre alimentação, pelo menos o básico, que lhe permita fazer um prato saudável todas as vezes que entrar em um restaurante por quilo, como dizemos aqui em São Paulo, ou aquilo, como se diz acertadamente no restante do Brasil. Algo que lhe permita entrar no supermercado e saber a diferença entre alimentos vivos, que fazem bem para a sua saúde e fazem você perder peso, dos alimentos que são industrializados, que deixam você cada vez mais fora do peso. E se para você isso tudo é balela, e se você sabe como resolver isso de outra forma, no estalar de dedos, através de remédios, bombas, anfetaminas e outras drogas proibidas que são criadas todos os anos para resolver, entre aspas, o problema, tudo bem. É um direito seu e eu respeito. E eu também fiz isso uma vez e quase morri. Outro dia, conversando com uma profissional da área de saúde sobre como se alimentar melhor, ela é farmacóloga. Ela disse que não tem a paciência com tudo isso. Ela apenas vai na médica dela, pega uma receita, uns nomes que terminam com mina, estenamina, otamina, um monte de mina, as famosas bombas e pronto. Está tudo resolvido o problema. Está resolvido o problema dela, ela disse. Eu fiquei assustado. Uma profissional da área de saúde não poderia dizer isso, não mesmo. Então eu vou repetir para que não exista nenhuma dúvida. Eu não sou médico, nutricionista, personal trainer ou qualquer profissional da área de saúde. Eu sou apenas uma pessoa normal igual a você, que era gordo sem pescoço, que estava cansado e com problemas de saúde por estar fora do peso. Este livro é o meu testemunho de tudo que funcionou para mim e pode funcionar para você também, ok? Cada um tem a sua escolha e eu respeito. Bom, voltando ao nosso assunto, John Gabriel faz a seguinte pergunta. Afinal, temos fome de quê? E ele responde. Embora hoje tenhamos toda a comida do mundo à nossa disposição, com liberdade de escolha, muitas vezes passamos fome. A fome vem da necessidade de duas coisas fundamentais. Primeiro, calorias e segundo, nutrientes. Caloria é a quantidade de energia que determinado alimento fornece. Nutriente é uma vitamina, um mineral, gordura, carboidrato ou outro elemento fundamental para a saúde, integridade e funcionamento de cada célula do nosso corpo. Hoje, a maior parte dos alimentos que consumimos tem muitas calorias e poucos nutrientes. Isso significa que estamos consumindo mais calorias do que o necessário e estamos verdadeiramente famintos no ponto de vista nutricional. Pesquisas mostram que grande parte dos alimentos que comemos hoje engorda. Não apenas por causa das calorias, mas porque os nutrientes são insuficientes e impossíveis de serem absorvidos pelo organismo. Os nutrientes presentes em vários alimentos modernos são irrisórios, de qualidade ruim ou estão tão distantes do seu estado natural que o nosso organismo não sabe o que fazer com eles. Você acredita? Exemplo, comparar o que o organismo espera com o que ele recebe é como procurar diamantes em uma mina. O corpo precisa processar toneladas de material para conseguir encontrar poucas pedras preciosas, os nutrientes. Existem toneladas de lixo e muitas calorias, mas os nutrientes, os diamantes, que antes eram abundantes, hoje não estão mais presentes. O organismo fica com fome, esperando obter um ou dois daqueles nutrientes preciosos, ao mesmo tempo que armazena todas as calorias excedentes que os acompanham em suas células de gordura. Isso é muito ruim. Olha só, os diamantes ou os nutrientes eram abundantes. Eles eram abundantes na época dos nossos avós. Bastava sair no quintal e pegar uma fruta no pé, era igual um diamante. Tudo isso significa que estamos passando fome no processo de comer. E como o corpo não engorda os diamantes, os nutrientes, ele armazena todo o lixo, as toxinas. Guarda essa imagem. Todas as vezes que você ver um gordo, saiba que você está vendo um corpo morrendo de fome. Resumindo, seu organismo pensará que está morrendo de fome e ativará os botões de engordar, sempre que não houver calorias suficientes e também em casos de carência de nutrientes essenciais. Como parar esse processo? Como desligar esse botão de engordar e ligar o botão de emagrecer? Você pode estar se perguntando. Simples. Quando você passar a consumir diariamente alimentos que contêm os nutrientes que o organismo precisa, ele recebe a mensagem: Ok, não estou mais passando fome,
Não preciso mais dessa gordura, agora é seguro ser magro. Desliga o botão de engordar imediatamente. No final desse videobook, eu vou indicar alguns bons livros que me ajudaram a entender um pouco mais sobre alimentação, sem que eu precisasse me formar como nutricionista. E isso tem me ajudado a nunca mais engordar. Nestes livros, você pode encontrar vários planos de alimentação, como preparar os alimentos, os horários, etc. Não vou entrar nesses detalhes, porque para mim, o que vale é poder entrar em qualquer lugar e conseguir identificar o que se pode comer para ter mais energia, mais disposição, juntamente com as calorias e os nutrientes na medida certa, para que o meu corpo nunca mais ligue o botão de engordar. No próximo capítulo, vou passar o basicão, um basicão mesmo, sobre alimentos. Se você entender esse basicão sobre alimentação, você vai estar acima da média das pessoas que vivem pulando de uma dieta para outra, sem saber quais alimentos ajudam na luta contra o excesso de peso. Você terá informação privilegiada. Pode esperar. Bom, agora vamos falar sobre algumas coisas chatas, mas que são importantes e você precisa prestar atenção. Uma rápida lição sobre carboidratos, proteínas, gorduras e fibras, segundo alguns especialistas. Primeiro, os carboidratos. Bendito carboidrato. Carboidratos são açúcares simples e complexos que o corpo usa como energia. Eles também retêm água em seus tecidos. Carboidratos simples ou açúcares simples. Os açúcares simples são tipicamente de gosto doce, claro. Glicose deriva da palavra grego para doce e são rapidamente metabolizados pelo corpo e convertidos em energia. De fato, açúcares simples praticamente não precisam de nenhuma digestão. Eles podem entrar na corrente sanguínea imediatamente. Exemplos: açúcares de mesa, suco de frutas, doces, frutas, xaropes, etc. Carboidratos simples ou açúcares simples, exceto frutose, são tipicamente altos no índice glicêmico. Então, eles tendem a causar um crescimento rápido de açúcar no sangue. Ideal para energia, mas não tão bom para o apetite e controle da glicose sanguínea. Já os carboidratos complexos, na sua estrutura molecular, são um pouco mais complicados. O corpo não pode metabolizá-los, ou seja, convertê-los em energia tão rápido quanto os carboidratos simples, exceto a frutose. Isso significa que os carboidratos complexos aumentam os níveis de glicose sanguínea mais devagar, por isso são chamados alimentos de baixa glicemia. A forma mais comum do carboidrato polissacarídeo complexo é o amido, que é encontrada nas plantas. Os alimentos à base de plantas com amido mais comuns incluem cereais de café da manhã, pão, batatas, massa e arroz. Já os carboidratos bons, quanto mais natural, melhor. Frutas, quantidades limitadas devido ao teor de açúcar, vegetais, o quanto você quiser, batatas e grãos complexos como aveia, são todos carboidratos bons para se comer. Já os carboidratos ruins, como farinha branca, produtos enriquecidos, massa e qualquer outra coisa que tenha açúcar refinado ou xarope de milho rico em frutose. Em outras palavras, tudo que é feito pela indústria do pó branco. Mas atenção, o consumo de muitos carboidratos aumenta seus hormônios de açúcar no sangue. Muita insulina leva ao armazenamento de gordura e, subsequentemente, ao tipo 2 de diabetes. A melhor forma de prevenir essa doença é não se sobrecarregar com açúcar, principalmente o processado. Açúcares artificiais, como os carboidratos listados acima. Agora vamos falar sobre proteínas. Proteínas são componentes básicos necessários para construir músculos fortes, ligamentos e ossos. Elas são a segunda substância mais abundante depois da água e são usadas pelo corpo para curar, reparar e crescer. Carne animal é a melhor fonte de proteína porque contém a linha completa de aminoácidos, assim como a vitamina B12. O consumo de proteína não muda seus níveis de açúcar no sangue. Boas fontes de proteína são frango orgânico ao ar livre, peru, salmão, atum, carne vermelha como búfalo, boi ou veado, magros, livres de hormônios, alimentados com capim. Difícil isso, hein? Mas vamos lá. Fontes de proteínas ruins. Frios, cachorro-quentes, frangos comprados em lojas, peru, salmão e atuns criados em fazendas, aqueles cativeiros, sabe, os pesqueiros? Todos esses são alimentados com grãos, muitas gorduras ômega 3 que se transformam em gorduras saturadas em nosso corpo, cheios de hormônios de crescimento e antibióticos. Eles são animais doentes devido à forma que são criados e eu te encorajo a fazer a sua própria pesquisa nesse departamento. Vale a pena, mas não se assuste. Vamos falar de fibras.
Essa é uma das maiores mudanças que você irá adicionar ao seu estilo de vida. Não faça mais dieta. Adicionar fibras à sua alimentação irá impulsionar seu metabolismo e melhorar muito a sua saúde. Fibra é bom para limpar seu trato digestivo de toxinas e também manter o seu intestino funcionando. Há 2 tipos de fibra, insolúveis e solúveis. Aqui estão as diferenças. Funções da fibra solúvel: mover o volume de excremento pelos intestinos, controlar e balancear o pH, que é a acidez dos intestinos. Benefícios da fibra insolúvel: promove o movimento normal dos volumes e previne a constipação, mover resíduos tóxicos pelo cólon em menos tempo, ajuda a prevenir o câncer do cólon, mantendo um ótimo pH nos intestinos, prevenindo que os micróbios produzam substâncias cancerígenas. Mantém os quilos indesejados fora do seu caminho, forma uma substância gelatinosa quando misturada com água, liga-se com os ácidos graxos, prolonga o tempo de esvaziamento do estômago de forma que o açúcar seja liberado e absorvido mais devagar, o que significa que seu corpo não terá picos de açúcar no sangue. Os alimentos fonte de fibras insolúveis são vegetais como feijão e vegetais folhosos, verde escuro, casca de frutas e casca de raiz vegetais, produtos de grãos integrais, aveia, trigo, farelo de milho, sementes e nozes. Funções da fibra solúvel: diminui o colesterol total e o colesterol LDL, o colesterol ruim, reduzindo, portanto, o risco de doenças do coração, regula o açúcar no sangue, expande o estômago, oferecendo um sentimento de satisfação e saciedade, limpa metais pesados, químicas pesadas, parasitas e outras substâncias tóxicas para fora do seu corpo. E mantém o peso sob controle, que é ótimo. Os alimentos fontes de fibra solúvel são aveia, farelo de aveia, farinha de aveia, feijão e ervilhas, nozes, cevada, semente de linhaça, frutas como citros e maçã e vegetais como cenouras. Anote aí os 9 alimentos ricos em fibras que ajudam a perder e a controlar o peso. Feijão: uma xícara de feijão tem mais de 19 gramas de fibra. Inhame: um médio cozido contém 6,9 gramas de fibra. Lentilhas: uma genuína nutrição superstar, trazendo uma poderosa dose de 15 gramas de alta fibra em apenas uma xícara. Frutas vermelhas: uma xícara de deliciosos morangos possui aproximadamente 3 gramas de fibra. Batatas: certifique que você coma a casca ou pele para pegar a quantia de fibra de 5 gramas. Batata frita, pode esquecer, esquece. Figos: sabor natural, com 10,5 gramas de fibra em apenas 3 figos secos. Quem precisa de ameixas? Brócolis: 3/4 de xícara de brócolis cozido tem 7 gramas de fibra. Tente levar ao forno para assar com azeite e seus temperos favoritos. Peras: um fruto médio delicioso contém 4 gramas de fibra. Maçã: uma maçã média por dia vai preencher 4 gramas de fibra. É a comida rápida favorita de todo mundo saudável. Muito bem, estamos acabando essa parte chata, mas vamos falar de gorduras. Seu corpo usa gordura para o cérebro, suas células precisam de gordura para um funcionamento saudável e suas glândulas precisam de gordura para a produção balanceada de hormônio. Funções da gordura: supre o isolamento e proteção dos órgãos, ajuda a armazenar e transportar vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, auxilia na absorção mineral, é por isso que dietas de baixa gordura causam osteoporose, provoca mobilização de gordura. Está certo, você precisa comer gordura para perder gordura, acredita? Baixa a absorção de carboidratos, gerencia os níveis de açúcar no sangue, reduz os sinais de fome, dá aquela sensação de saciedade. Fonte de gorduras boas: ácidos graxos ômega 3, peixes de alga fria, como o salmão e a sardinha, animais criados naturalmente e alimentados à base de grama e vegetais, linhaça, amêndoas e nozes, azeite extra virgem, óleo de coco e manteiga. Atenção, óleos tornam-se prejudiciais e rançosos quando cozido, causando efeitos destrutivos ao corpo. Use somente óleo de oliva, o azeite e óleo de coco, porque eles são estáveis sob o calor e são muito saudáveis. Gorduras para reduzir e evitar: gorduras ômega 3, óleos hidrogenados, gorduras trans e óleos cozidos. De verdade, nós consumimos muito dessas gorduras, as quais têm um efeito inflamatório prejudicial no corpo, como as gorduras saturadas e gorduras trans, que são os óleos hidrogenados e parcialmente hidrogenados. Então guarde isso, coma à vontade as gorduras saudáveis e evite as outras gorduras como praga. Ufa, acabamos a parte chata.
Você ainda está comigo? Ótimo! Então vamos sem demora para o capítulo 7. Gordo nunca mais. Se eu perder peso, qualquer um pode perder.